O vídeo de hoje quer apresentar os pilares do conhecimento como fundamento para a ciência teológica e dar ao aluno breve viés à história do pensamento filosófico-teológico desde os tempos patrísticos, passando pela escolástica medieval até os tempos modernos. A função deste vídeo é atualizar o pensamento apologético do aluno brevemente frente aos questionamentos e à diversidade cristã. Você está no vídeo Introdução à Teologia, Fenomenologia do Conhecimento Teológico. Mas, afinal de contas, o que é conhecimento? Conhecimento é o conjunto de informações que o indivíduo adquire por meio da sua experiência, aprendizagem, crença, valores e insights sobre algo no decorrer da sua trajetória. A pessoa que detém o conhecimento é capaz de saber alguma informação ou instrução e a mesma pode mudar comportamentos e auxiliar na tomada de decisões. O conhecimento é capaz de transformar vidas se utilizado devidamente. Contribui significativamente para a construção de um mundo melhor. Trata-se de um processo complexo e subjetivo da informação absorvida por um indivíduo. É a interação com processos mentais, lógicos e não lógicos, com experiências anteriores, compromissos e vários outros elementos que fazem parte da mente de uma pessoa. São exemplos de conhecimento: o conhecimento sobre um fato, acerca de um produto ou serviço, proveniente de estudos ou experiências, o conhecimento das leis, o autoconhecimento e etc. O conhecimento é o principal fator e influência nas decisões, atitudes, comportamentos e perspectivas. Ele expande o potencial infinito do ser humano. Segundo o dicionário, conhecimento é 1. Ato ou efeito de conhecer. 2. Ideia ou noção. 3. Informação, notícia, ciência. 4. Prática da vida, experiência. 5. Discernimento, critério, apreciação. E 6. Conhecimento de si mesmo, acordo. Conhecimento é a opinião justificada pela verdade. Até os dias de hoje, a definição de conhecimento desenvolvida por Sócrates ainda é uma das mais aceitas pelos acadêmicos. Como o filósofo grego não deixou qualquer tipo de material escrito com seus pensamentos, o que sabemos sobre a sua forma de raciocinar são textos de Platão, um de seus principais discípulos. Diálogos sobre o significado da palavra conhecimento aparecem em textos famosos de Platão como Mênon, Timeu, Teeteto e na República. Neles, o conhecimento é definido como uma opinião verdadeira que possui justificativas. Sendo assim, o conhecimento e a opinião se separam devido ao viés racional inerente ao primeiro. Mas o que seria a opinião justificada pela verdade? Essa resposta não foi obtida pelos filósofos clássicos, tendo em seus textos tanto Platão quanto Aristóteles uma noção expressa bastante vaga sobre tal assunto. Essa definição é explorada mais claramente pelos autores modernos, que utilizam o conceito de evidência para justificar que uma opinião é, na verdade, um conhecimento. Quando migramos esse olhar para o campo científico, a evidência ganha ainda mais peso.
podendo ser obtida por uma observação empírica ou mesmo por explicações de cunho mais abstrato, como as equações físicas que justificam a movimentação de um corpo celeste, cuja variação ainda não é possível. O conhecimento dentro da pedagogia, por exemplo, tem como função fazer com que a pessoa aprenda de forma rápida sobre determinado assunto, a partir da aplicação e fixação de conceitos, matérias e princípios que já foram aprendidos por outras pessoas. Já o autoconhecimento diz a respeito ao conhecimento que o indivíduo tem de si mesmo. Quando ele desenvolve tal habilidade, consegue identificar suas competências e trabalha seus pontos de melhoria, assim como entender quais são seus medos, limitações e expectativas, fortalecendo a sua inteligência emocional, repensando suas atitudes e se adaptando mais facilmente às mudanças. Saber que um fato se constitui em uma verdade justificada é só o primeiro passo. Mais importante que obter conhecimento é a aplicação a ele. Ou seja, o que forma a pessoa utiliza o conhecimento adquirido para transformar suas vidas e a de outras pessoas sempre para melhor, evidentemente. Os tipos de conhecimento são: A. Conhecimento científico. O que é isso? Diz respeito às informações e dados que possuem comprovação com base em métodos científicos. Para que este conhecimento se torne possível, é necessário que sejam realizados testes e pesquisas capazes de comprovar determinada teoria. Ou seja, esse tempo se refere a um conjunto de preposições que devem ser seguidas para se chegar à verdade sobre algo. O método científico foi discutido abertamente pela primeira vez na famosa obra de René Descartes, Discurso do Método. O autor faz um resgate histórico dos conceitos utilizados para se chegar à verdade. Basicamente, este método faz parte do pressuposto de que tudo pode ser reduzido às partes cada vez menores e que deverão ser analisadas separadamente. Nesta definição surgiu a famosa frase: para compreender o todo, basta compreender as partes. De maneira simplificada, método científico é o grupo de regras essenciais para se chegar a um novo conhecimento ou revisar um antigo. Para que ele exista, é necessário que a proposição tenha passado por essas 4 etapas: observação, verificação de um fato ou das consequências de uma experiência; hipótese, utilizando os dados recolhidos na etapa anterior, o pesquisador sugere suposições que explicariam tal fenômeno observado; lei, descrição do fenômeno e seu funcionamento; e teoria, só pode ser obtida após a realização de diversos experimentos que comprovem que a lei proposta seja realmente uma verdade. Pode ser obtida com provas empíricas ou abstratas. B. Conhecimento teológico. O que é isso? É o conhecimento com embasamento religioso e, nesse sentido, não tem necessária comprovação científica do ponto de vista ontológico, apenas fenomenológico, pois norteia suas explicações através da fé e a mesma é incontestável. C. Conhecimento empírico. O conhecimento empírico nada mais é do que o senso comum, o popular, aquilo que é estimulado a partir da vivência, observação e experiência do ser humano com o ambiente, com as outras pessoas e com o mundo como um todo. Por conta disso, esse tipo de conhecimento não se preocupa em coletar as informações com base científica, mas sim com base nas tradições, o que aumenta as chances dos erros acontecerem. D. Conhecimento filosófico. No conhecimento filosófico é levada à consideração a relação indivíduo-rotina, norteada pelas suas reflexões subjetivas, portanto não leva em consideração coisas materiais. Através desse tipo de conhecimento são construídas questões acerca do mundo e do ser humano. O conceito de dado, informação e conhecimento são constantemente confundidos. Entenda cada um deles. Letra A. Dado. Dado se refere a um conjunto de códigos quando estes são interpretados, passam a ter um significado e se tornam um registro de um evento, podendo ser repassado de um sistema para outro ou ainda de uma pessoa para outra.
Quando isso acontece, ou seja, quando o dado é repassado, a pessoa obtém uma informação. Neste sentido, é possível afirmar que o dado é a base da informação. B. Informação. Como dito anteriormente, a informação é a interpretação de um conjunto de dados dentro de um contexto, o que a torna um elemento com significado não apenas para uma pessoa específica, mas também para grupos diversos. Ela pode ser acumulada, processada e repassada. Quando a informação é decodificada, ela se torna a base para a construção do conhecimento. C. Conhecimento. O conhecimento nada mais é do que a informação tratada e absorvida por uma pessoa. Quando isso acontece, a informação interage com processos mentais, insights, crenças, valores e experiências do sujeito, o que ocasiona em tomada de decisão e mudança de comportamento. Diante de todo alinhamento de conceitos para se entender o que de fato é conhecimento, vamos para o assunto deste contexto: a fenomenologia do conhecimento teológico.